Olá, seja bem-vindo a mais um programa Governança em Pauta. E hoje nós vamos falar sobre para onde vai e de onde vem esse tema que chama tanta atenção, que é a governança corporativa. E os meus convidados são o administrador José Rezende, que é membro da Comissão Especial de Governança Corporativa aqui do CRA-RJ, e o professor Joaquim Rubens, que é doutor em administração e coordenador do mestrado da EBAP da FGV. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Érica. Em nome da comissão, agradecer novamente esse canal aberto pelo CRA e agradecer bastante ao professor Joaquim Rubens por estar se unindo a nós aí nesse desafio de disseminar teorias e práticas ligadas à governança corporativa. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Trabalho já há um bocado de tempo, então, lá na Fundação. Apenas para registrar aqui, naturalmente, eu trago minhas opiniões pessoais, não opiniões institucionais da escola. Tá então, professor Joaquim, de onde surgiu, como se formou esse conjunto de ideias que hoje é chamado de governança corporativa? Perfeito. Eu gosto de situar uma história, talvez iniciando um pouco mais longa, iniciando na Revolução Industrial, na Segunda Revolução Industrial. E nossos administradores certamente vão lembrar das discussões de Taylor, de Fayol, do Chandler, que a gente passa a ter uma máquina produzindo muito mais que o trabalhador individual. E aí a empresa precisa internalizar coisas que comprava, trazer para dentro da própria produção. E com isso vai criando uma cadeia hierárquica com gerentes, com empregados e afastando os proprietários da gestão, ao ponto que o proprietário naturalmente conhece muito menos do processo da empresa que vários dos seus gerentes. E aí a gente cria uma linha hierárquica afastando o proprietário dos gestores. E por outro lado, a gente cria também, para financiar essa expansão das empresas, você começa a criar também um modelo societário, vários sócios, investidores trazendo dinheiro para a empresa. E, no final das contas, a gente tem no modelo, no contexto da empresa americana, os proprietários controlando a empresa, mas cada um tem 2% da empresa. E, de fato, isso passa a ser controlado pelos próprios executivos. É o que autores clássicos vão dizer, a separação entre a propriedade e o controle, a propriedade e a gestão. Basta, como curiosidade, lembrar que o Steve Jobs, quando morreu, ele era conhecido como dono da Apple, quando, na verdade, ele tinha 0,6% das ações da Apple. Saltando em 1850, então, mais para próximo aos nossos tempos, o que isso repercutiu já na década de 1980 foi que os investidores institucionais, principalmente, começaram a perceber que as empresas elas estavam sendo conduzidas basicamente pelos gestores, mas muitas vezes no seu próprio interesse desses gestores, não evitando fusões, evitando aquisições da empresa e outros processos que podiam criar constrangimentos para esses gestores. E os investidores começaram a cobrar um posicionamento, afinal de contas, eles são os donos. Os investidores são os donos da empresa, e isso gera uma tensão. Essa tensão precisa ser equalizada entre os gestores, entre os proprietários, com os interesses diferentes, e essa relação com os gestores, que a gente, na teoria, chama de teoria da agência, que é a relação entre o principal, o dono do negócio, e o agente que vai agir em seu nome. Então, eu quero que o agente haja no meu melhor benefício. Então, isso de 1980, e começa a surgir várias discussões em torno da governança, fortalecendo modelos, fortalecendo a capacidade dos acionistas em definir os objetivos da empresa e controlar esses objetivos, que são os modelos principais de governança. E é interessante a gente lembrar que isso é usado governança corporativa, pelo termo corporativo, vale para empresas. Mas a ideia de governança vale para várias organizações. Uma organização, uma cooperativa, que tem os seus associados e tem os gestores, como os associados se coordenam para realizar a gestão, realizar o que eles querem. Ou num condomínio residencial, num clube de futebol, mesmo na igreja. Então, a ideia de governança das organizações é um conceito muito forte, muito atual. A só nomenclatura, porque surgiu das empresas, né? Então acabou ficando essa nomenclatura, mas serve para qualquer entidade com reunião de pessoas, digamos assim.
Talvez eu possa até completar uma ideia que você falou. Na verdade, é interessante a gente lembrar que o termo governança veio do Estado. Foi uma analogia que foi criada, um observador, em início da década de 1960, ele percebeu que as empresas tinham estrutura semelhante aos estados. O cidadão ou acionista tem os direitos, os benefícios, eles escolhem um poder executivo para executar na empresa ou no estado, e você tem os poderes fiscalizadores e mediadores. Então, essa relação, a palavra governança veio originalmente do setor público e foi apropriada para uma questão privada. E, na verdade, hoje também se discute governança pública como no contexto. Mas, basicamente, a ideia, como você mencionou, a ideia de como coordenar esses interesses das pessoas e seu benefício. Entendi. Eu queria completar o funcionamento do professor Rubens. Assim, tem uma figura central da origem até os dias de hoje, que são os contratos, né? Na medida que as empresas se sofisticaram, deixam de ser oficinas de artesanato e passam a ser organizações mais complexas, financiadas, das quais se exige um conjunto de obrigações, né? Surgiu no dia a dia do empreendimento uma figura que é o contrato, que estabelece obrigações entre as partes, né? Entre a empresa e os fornecedores, entre a empresa e os clientes, entre a empresa e os seus acionistas, né? E existe uma coisa na questão dos contratos, que é a assimetria de informações. Então, assim, toda vez que você celebra um contrato, né, uma parte pode estar de posse de informações mais relevantes do que a outra. De alguma forma, a proposta de governança busca eliminar esse efeito de assimetria, né, proporcionando a todos que mantêm um conjunto de interesses legítimos na organização um conjunto de informações equivalentes para que todo mundo possa obter aquilo que espera da organização, onde é um participante, é um investidor, é um cliente ou é um fornecedor, ou até o próprio governo. Então, continuando nessa seara que você está falando de abranger várias formas, né, vários interessados, né, existe mais de uma abordagem em relação às boas práticas de governança, né, e elas são convergentes, elas são igualitárias. Como é que é isso? Bom, a história da governança já é bastante longa, né? Ela, como o professor Joaquim Rubens colocou, né, ela ganha força junto aos empreendimentos com a Revolução Industrial e vai aí correndo 150 anos, né, de sofisticação do mercado, sofisticação do consumidor, né? Mas, basicamente, tem uma questão central, né, que é a percepção do ser humano, a percepção da pessoa, a concepção de homem, né? Conforme você percebe a participação dos diversos atores na formação das organizações da sociedade, você vai desenvolvendo teorias na área de ciências sociais, né, de ciências humanas, né, que vão possibilitar você interagir com as pessoas e com as organizações. Então, se você acredita que as pessoas são mais egoístas, ou são mais altruístas, ou se elas são mais voltadas para si mesmas, ou são mais voltadas para o mundo exterior, mais abertas, né, vão surgir teorias que vão fazer frente a essas premissas. Então, você tem pelo menos 3 grandes braços nas teorias de governança, que é a visão do principal agente, né, que é a teoria da agência, né, a visão que prega, né, de alguma forma, né, que tem como fundamento, de alguma forma, a ideia de que poderão existir comportamentos díspares entre o gestor, por exemplo, e o proprietário, né, decorrente de interpretação de visões de mundo que não necessariamente são as mesmas, ou de interesses pontuais que fazem com que a empresa
não atenda naquele momento o interesse dos proprietários, né? Então, assim, há necessidade de você ter um nível de controle, né, de estímulo e de controle sobre os gestores, para que não haja um desvio entre a finalidade da empresa e aquilo que os gestores estão praticando, né? Você tem uma outra abordagem que leva em consideração que aquilo que for designado aos gestores, eles cumprirão, porque, na essência, eles serão bons delegados, eles serão bons comissários de quem atribuiu o poder a eles, que é a teoria, a visão do stewardship, né? E você tem uma teoria que mais recente, né? Que é a visão dos stakeholders, onde a governança deve levar não apenas para os proprietários os benefícios, a riqueza, o valor criado pela organização, mas deve estender a todos que mantêm interesses na organização, né, acesso aos benefícios da existência dessa organização. Isso aí acaba desaguando em ações de responsabilidade social, né, para garantir a perenidade da empresa. Algum comentário sobre... Rubens, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho essa discussão maravilhosa e oportuna. Acho que tem uma questão central por trás disso tudo, é o que é uma empresa. Quem é dono da empresa? E hoje essa própria discussão de a empresa tem que fazer uma atitude assim, uma proteção da sociedade, no final das contas a pergunta seria, essa conta está sendo alocada em algum local? Ou seja, uma atitude da empresa protegendo uma sociedade, de alguma forma, é uma coisa positiva. Mas a pergunta que a gente precisa alocar é exatamente entender que governança é um conjunto de interesses. É um conjunto de interesses que está em jogo o tempo todo, que precisa ser equalizado. Se eu puxo para um lado, do outro sobra. É como a questão de condução de políticas públicas. E essa é uma discussão bem interessante, que a gente pode, mais adiante, voltar a ela quando tratar um pouquinho sobre empresas estatais. Quer dizer, uma empresa estatal, já avançando talvez no tema, se uma empresa estatal faz trabalhar um pouquinho mais adiante, mas se uma empresa estatal, por exemplo, eu não vou falar de nome de empresas, mas, obviamente, ela subsidia o petróleo, alguém está pagando essa conta. Alguém está pagando essa conta. O acionista sanguinário, o acionista que só pensa no dinheiro. Não, é o acionista que está poupando a sua aposentadoria, poupando a sua renda futura naquela empresa, confiando naquilo ali. Se ela não dá o resultado, quem está pagando a conta, no final das contas, é a sociedade inteira, e é esse acionista, porque essa empresa, da próxima vez, não vai ter recurso de acionista. Então, o jogo tem as várias partes, não adianta a gente colocar uma bandeira que resolveu todo o problema dessa forma. Queria só pegar um exemplo que eu gosto de utilizar particularmente em aula, que o professor Rezende trouxe aqui. Se eu for no mecânico levar meu carro, eu não entendo absolutamente nada de carro. Se ele falar para mim da famosa rebimboca da parafuseta, eu vou acreditar. Significa que existe uma simetria de informação. O carro é meu, eu sou beneficiário, eu sou o principal. Ele é o agente, o mecânico está agindo em meu nome, mas o mecânico conhece muito mais do meu carro do que eu. Então a gente tem essa simetria de informação que o professor Rezende trouxe. E aí eu posso empregar duas teorias que ele tratou. A primeira é, eu não confio no mecânico, eu preciso monitorar, supervisionar, tomar conta, acompanhar na empresa, colocar um conselho fiscal, comitê de auditoria, etc., para acompanhar o trabalho do agente, a execução do agente. Seja o mecânico, seja os executivos contratados pela minha empresa. É o problema de agência, existe uma desconfiança intrínseca e eu preciso monitorar. E ele mencionou também o papel do stewardship, que é, eu confio totalmente no mecânico. Porque quanto mais eu controlar, menos oportunidade dele trabalhar bem eu vou dar. Então eu prefiro confiar totalmente nele. E aí realmente o benefício é muito maior. Só que o risco também é muito maior, de eu confiar e dele não cumprir aquela prerrogativa. Então, quer dizer, essas teorias todas, elas estão associadas à nossa prática cotidiana. Quando a gente contrata alguém para fazer um armário em casa, eu pago metade antes e metade depois. Por quê? Ora, porque eu não confio.
Eu entendo que existe uma simetria de informação e eu preciso controlar. Esse é exatamente o problema da governança corporativa principal, que os acionistas querem saber se os executivos vão atuar no melhor interesse dos acionistas. É a tradução direta da prática, a gente vivencia isso o tempo todo. A governança basicamente pega isso e coloca no jogo das grandes empresas, para a gente entender as grandes empresas. Mas essa relação é muito bacana a gente interpretar nos vários contextos do nosso dia a dia. É verdade. E, além dos contextos, a gente falou que ela serve para qualquer tipo de entidade, não só as entidades corporativas, como a gente utiliza normalmente, né? Mas quais seriam as entidades ou as empresas que seria melhor adotar esse tipo de prática? Ou serviria para todas? Como é isso? Para os dias de hoje. Não falando lá da Revolução Industrial, nos dias de hoje. Tá bom, eu vou saltar em 1850 para hoje, lembrando aos nossos administradores que, na verdade, a Revolução Industrial e essa discussão de governança, como Alfred Chandler, o historiador, traz, está na base do surgimento da profissão de administrador, que é exatamente quando o proprietário sai dessa função. Mas eu diria, assim, eu sou um apaixonado pelo tema, tenho talvez mais de 20 anos de envolvimento no tema, atuei na Previ, em fundo de pensão e hoje na área acadêmica. Eu vejo que isso funciona para várias organizações. Tive a oportunidade de participar com o Banco Central num trabalho para discutir cooperativas de crédito. Como é que você organiza uma cooperativa? Como é que os sócios influenciam a gestão? Como é que eles se coordenam? Como é que tomam decisão? Fazem uma assembleia? Como é que é uma assembleia? Quem opera mais, vota mais? Não, a assembleia de cooperativa não funciona assim. Cada indivíduo tem um voto. Um clube de futebol, como é que funciona? Quem manda no clube de futebol? Quem toma aquela decisão? Ou numa empresa? A empresa tinha que agora fazer uma ação, doar para combater a pandemia. Ok. Quem que vai decidir se deve doar ou não? A empresa tem um dono, não tem? Onde é que esse dono fala? Então a governança vai tratar dessa relação. E veja que ela permeia. Então hoje a gente tem muita discussão de governança, obviamente nas grandes empresas listadas, mas eu acho que o nosso principal contexto são as empresas de pequeno e médio porte, que é inclusive um campo de trabalho, de oportunidade maravilhoso e muito necessário. Atuar nas empresas familiares. Como é que você coordena uma família para separar a família da gestão? A gente sabe que a família sempre cresce mais do que a empresa. E não dá para ficar alocando parentes em todos os cargos nobres das empresas. Não é isso. A empresa vai quebrar. A empresa existe para quê? Para dar um resultado econômico para a família ou para dar emprego? Essa separação é muito fácil de falar e muito difícil de fazer na prática, porque ela é emocional. Mas atuar nesse campo, eu acho que seria fundamental a gente expandir a nossa atuação nas empresas familiares. Nas empresas estatais, temos uma lei nova agora, 2016, que está reformulando radicalmente a governança das empresas estatais. Nas igrejas, como são distribuídos as ofertas que são recebidas pelas várias igrejas, eu não vou particularizar, são todas praticamente. Como é que é esse processo? Quem decide, quem aloca, quem presta contas? Então existe todo um processo e acho que a governança, o olhar da governança pode ajudar, entendendo essa separação entre os proprietários, aqueles que têm capacidade de mandar, e quem executa. Lembrando que ONG também é muito importante. Vale a pena a gente registrar que a gente tem mais de 300 mil ONGs no Brasil. E muitas vezes a gente não sabe nem exatamente como é que é o processo decisório delas, como é que elas recebem recursos, como é que elas aplicam recursos. E isso, por favor, não estou falando mal, absolutamente, a gente tem ONGs fazendo um trabalho maravilhoso. Claro que em 300 mil tem algumas que... Algumas em qualquer área. Em qualquer área. Então, é importante a gente estabelecer padrões. Me estendi um pouco, mas para dizer que eu acho que esse viés da governança é muito útil. Eu acho que os administradores podem entrar muito mais nessa discussão. Uma das principais contribuições da ideia geral de governança para qualquer tipo de organização é a ideia de instância revisora, né? Alguém tem que ficar de olho no gato enquanto alguém está de olho no peixe, né? Então, assim, fazer com que alguém possa revisar as decisões que estão sendo tomadas mediante uma análise menos envolvida com aquela operação,
mas que possa trazer uma ideia de análise de risco, análise de perenidade, né, análise de possível dano à imagem, né, alguns fatores que, se você no dia a dia não observar, você está comprometendo o longo prazo daquela organização. Então, como o professor Joaquim Rubens colocou, dizer, isso vale para o condomínio do prédio onde você mora, para o clube onde você é associado, né, para a empresa que você trabalha, para a igreja que você frequenta, né, nas empresas públicas que você comparece como cidadão interessado e na macropolítica de uma forma geral. Então, assim, é uma ideia muito poderosa, né, e que a gente ainda não pratica muito aqui no país, né? A gente tem que encontrar caminhos para fazer isso funcionar um pouco mais e um pouco melhor aqui no Brasil. Eu queria até aproveitar um ponto importante, que é separar. Governança é uma coisa, gestão é outra. Sem querer ser dono das palavras, porque os conceitos vão sendo usados na prática pelos profissionais, etc., mas basicamente para dizer, se as duas são a mesma coisa, uma só resolve. Eu não preciso de duas palavras. Então, dentro daquela história, a gestão, o gestor é aquele que consegue utilizar da melhor forma os recursos para atingir os fins esperados. O gestor, um bom gestor é aquele que tem capacidade de articular todos os fatores de produção frente ao ambiente interno para entregar o melhor resultado. Agora, qual o resultado que eu espero? Isso quem define é o dono. É a governança. Os donos que devem definir. Por exemplo, eu posso querer na minha empresa que ela expanda, que ela cresça. Ou eu posso querer que ela se mantenha estável, que ela não cresça, que aumente o retorno. Eu posso querer que ela reaplique, que a empresa reaplique todos os dividendos que iria distribuir. Ou eu posso pedir para ela distribuir. Ou que ela internacionalize, que ela crie novas áreas. Essas definições macro do que fazer com a empresa são dos donos. Eu quero trazer mais capital da empresa, lançar ação na bolsa, trazer sócios. Isso é uma discussão dos sócios, dos donos. O gestor vai executar aquilo da melhor forma. Então, a gente precisa entender que são conceitos distintos, são campos de competência distintos. Eu poderia separar. Gestão é eficiência e eficácia, fazer o que deve ser feito da melhor forma. Governança é efetividade, dizer o que deve ser feito, o que eu espero daquilo ali. Então, acho que é importante essa separação. E a gente está falando sobre isso para ilustrar também aqui, quando a gente está falando normalmente numa estrutura de governança, o que a gente está falando é os acionistas, numa empresa típica, e você tem os gestores. O Rezende já trouxe bem a ideia da simetria de informação. Eu sou acionista da Vale, com R$1.000, e não entendo da Vale. O que eu faço? Eu crio um conselho de administração, eu crio um órgão institucional, previsto na legislação, que faz essa mediação, que em nome de todos os acionistas, dos pequenos e do grande, faz o acompanhamento da gestão. Então, essas características, as funções de controle que o Rezende trouxe, são basicamente as discussões de governança. Bom, e vocês falaram da importância, né, da governança para todos os tipos de entidades, de entes, né, de junção de pessoas, mas onde empresários, gestores podem conseguir informações sobre governança, sobre como implantar a governança na sua entidade? Érica, eu acho que como o empresário, como o gestor, normalmente é um sujeito que não tem muito tempo, né? As primeiras informações relevantes, né, são os cases retratados diariamente na imprensa especializada em economia e especializada em direito societário, né? Eu acho que essa área de governança ela tem uma questão extremamente instigante, que é a fusão, né, a interação entre diversas correntes de pensamento, né, em formações, em disciplinas que eu diria que são co-irmãs
na formação do conceito de business school, né, que é economia, contabilidade, administração, direito, né, atualmente uma visão bastante comportamental, trazida também e tratada pela psicologia, mas também temos um enfoque sociológico. Então, assim, saindo, né, partindo da informação presente na imprensa especializada, eu acho que você tem um segundo depósito de informações importantes, que nos periódicos, nas revistas, que retratam pesquisas sobre temas de governança, onde muitas vezes os gestores, os empresários e os conselheiros, né, vão identificar boas práticas de governança. Além disso, você tem todo um arcabouço legal, normativo, que trata de governança, ou via códigos de boas práticas, e a gente tem aqui no Brasil um código de boas práticas de governança corporativa, né? Há exemplo de existem na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, já falei, em empresas asiáticas, em países asiáticos. Então, assim, você tem um mundo global já com uma boa prática de governança desenvolvida e que serve para orientar o que a gente precisa fazer. Além desses, finalizando, você tem toda uma parte de lei propriamente dita, como o professor Joaquim Rubens já alertou, a questão de um novo arcabouço legal para a regulação das empresas estatais, né? Você tem orientações de organismos multilaterais, como a OECD, e o Brasil quer entrar para a OECD, então seria interessante que as empresas brasileiras já mirassem o que a OECD propõe como boa governança. Você tem orientações também da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, como a Instrução 746, que prevê que as organizações de capital aberto devem anualmente fazer um autodiagnóstico sobre como está a condição de governança naquela empresa. Então, se o pequeno empresário quiser entrar no site da CVM, pegar essa orientação sobre como fazer um autodiagnóstico sobre governança corporativa, claro que fazendo a redução à realidade dele de pequeno e médio empresário, ele vai encontrar algumas dicas sobre como pôr em prática a boa governança. Se ele entrar no site da OECD e baixar lá, já está em português, inclusive, quais são os princípios que a OECD vê como de boa governança, também pode fazer. Ou ele pode entrar no site do IBGC e baixar o manualzinho de práticas de boa governança que o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, coloca à disposição de todos nós aqui no país. Eu queria reforçar esse ponto, na verdade, assim, até para as grandes empresas, aquelas empresas listadas na Bolsa, na B3, elas têm bom acesso a boa parte dessas práticas, regras e códigos. Mas talvez trazendo uma mensagem para os pequenos empresários, os consultores, os administradores que querem apoiar esse processo, eu quero reforçar o que o professor Rezende já trouxe desses códigos. Assim, a página do IBGC tem muito código, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar em vários processos com eles, e tem códigos muito localizados, por exemplo, recomendações para empresas estatais, para empresas familiares, para startups, para empresas de capital fechado. Então, tem recomendações bem localizadas de como implementar essa melhoria da governança. O que seria, na verdade, talvez uma questão central seria o que é uma melhoria da governança. Bom, eu diria que tem duas coisas. Melhorar a forma como os sócios tomam decisões e melhorar a forma como garante que essas decisões são cumpridas. Basicamente isso. Parece simples, obviamente não é. Os sócios têm interesses diferentes, enfim, qualquer relação. É só você ver o exemplo do condomínio residencial, como já é complicado. Você quer fazer uma piscina ou consertar o elevador?
são decisões que passam por uma natureza muito política de negociação. Então, assim, esses códigos, como o Rezende trouxe, eles registram recomendações baseadas nas experiências práticas de um conjunto grande de especialistas. Então, acho que são bem interessantes. E talvez uma menção aqui, recentemente, participei também do lançamento de 2 livros organizados pela B3, a Bolsa de Valores, sobre casos de governança, principalmente de empresas de abertura de capital. Então, são casos de abertura de capital, estão disponíveis na página da B3 também. Enfim, é um ótimo material disponível no tema. É bom que corrobora o que falou sobre a questão dos cases, né? Que uma das boas formas de aprender são os cases, só corrobora as duas informações. Fala, Rezende. Exatamente, a gente tem disponibilidade, eu posso passar o link para quem tiver interesse em acessar. O professor Rubens trouxe a ideia da relevância da governança corporativa para o momento de abertura de capital de algumas organizações. Mas eu queria voltar no tempo, porque muito antes do momento de abertura de capital, você tem a criação do empreendimento. Então, para o empreendedor, para aquele que está criando uma startup, desde o início da formação do seu negócio, porque ao longo dessa trajetória, até uma possível abertura de capital, ele vai precisar financiar a sua operação. E quanto mais afinidade com boas práticas de governança, certamente ele vai ter mais acesso a investimento, a crédito, né? Tanto para capital de giro quanto para financiar a expansão, e certamente ele também deverá obter melhores taxas, porque quem vai avaliar o negócio dele vai ver um risco menor e vai se dispor a emprestar o dinheiro a um custo menor. Então, assim, tem uma repercussão imediata para o empreendedor, na avaliação do negócio que ele está criando, adotar de imediato tudo que for possível, tudo que for aplicável de boa prática de governança naquela situação, porque repercute de imediato na saúde e na solidez do negócio que ele está criando. Esse exemplo é interessante. Bom, desculpa de interromper, mas assim, imagina você trabalhar na empresa. Te chamam para trabalhar na empresa, você chega lá, você vê que a empresa tem 3 sócios que brigam o tempo todo. Você vai entrar com o pé fora. Você não vai colocar todo o teu risco pessoal, profissional naquela empresa. A mesma coisa, um fornecedor vai pensar 10 vezes em operar com aquela empresa. E se operar, vai ter um risco. Ele sabe que está ocorrendo um risco, pode perder a qualquer hora. Então, assim, os sócios brigando é o pior dos mundos. E o que ele bem chamou a atenção agora é exatamente isso. Governança, a gente precisa simplificar a discussão, não parece só uma coisa de grandes empresas, etc, etc. Não, é uma coisa de chão de fábrica, do dia a dia. É assim, como os sócios garantem que sua decisão vai ser razoavelmente harmônica. Os interesses vão entrar em conflito, obviamente. Mas como é que vão ser resolvidos? Vai para a justiça? Vai gastar muito mais, acaba com a empresa. Então, possivelmente, o maior problema de empresa no Brasil é de quebrar por briga de sócio. Briga de sócio é uma falha de governança, é uma falha de contratos, uma falha de articulação. Então, não é um tema de outro etéreo, de outro mundo, é um tema prático, é um tema concreto, que vale para a pequena empresa. Se tem uma padaria que tem 2 sócios, é muito interessante estabelecer com essas regras. Um sócio quer continuar no dia a dia à frente do negócio, o outro não quer. Ou muito frequente, ou o sócio quer pagar a mesada do filho, da filha, com dinheiro do caixa. Tem que separar as entidades. Então, são coisas básicas que a gente aprende que são aplicadas no dia a dia, como bem lembrado. E é interessante que vocês ambos falaram sobre a questão de haver a globalização, né, de haver conceitos globais, de haver cartilhas, né, brasileiras, inglesas, norte-americanas, etc. Mas a pergunta é: existe alguma diferença entre a atuação da governança corporativa no Brasil dos outros países? Quais seriam essas diferenças? Quais seriam essas principais nuances de diferenças? É fundamental essa
pergunta. Tem um site chamado European Corporate Governance Institute, ECGI. Quem tiver interesse vai encontrar os códigos do mundo inteiro lá. Praticamente todos os países têm um código de governança e são muito similares. Só que a governança não é similar. A governança é diferente, porque a estrutura empresarial é diferente. Basta ver que, por exemplo, quem é o dono da IBM? Ninguém. Possivelmente ninguém tem mais de 5% das ações. Da Apple, ninguém tem mais de 5%. Fora algumas empresas de tecnologia, que mudou um pouquinho, mas a maioria da empresa americana é o que a gente chama de corporation. A palavra corporativa vem de corporate governance, que é a governança das corporations. Corporations é uma empresa com capital na bolsa e sem dono. Ninguém tem mais de 5%. Sabe quantas corporations a gente tem no Brasil? Não deve ter uma dezena. Nós temos cerca de 400 empresas listadas na bolsa e dessas, talvez umas 10 tenham um controle razoavelmente pulverizado. Ou seja, a discussão é totalmente diferente. Quando a gente fala de conselho de administração no Brasil, o conselho de administração, a maior parte dos membros do conselho é indicado pelo grupo de controle, que tem mais de 50%. Nos Estados Unidos, não, ninguém tem isso. Então, é eleito, é uma disputa entre os acionistas. Então, o papel dos órgãos é diferente, o papel da governança é diferente. Então, eu sempre recomendo muito cuidado em pegar a literatura que está discutindo sobre os Estados Unidos e aplicar no Brasil. Até um comentário, normalmente o pessoal pega lá, quando falam dos directors, o pessoal traduz com a diretora aqui. Não faz sentido. Director é o conselheiro, é o membro do conselho. Da mesma forma, a public company não é uma empresa pública estatal. A public company é uma empresa que o capital está na mão do público, ou seja, disperso na bolsa. É uma empresa privada com capital disperso. Veja, isso só para dar um exemplo, como a terminologia, as ideias, os conceitos são diferentes. Mas eu acho que, eu sempre gosto de frisar, para mim a melhor definição de governança é pensar a governança como a forma como os sócios tomam suas deliberações, suas decisões e garantem que vai ser cumprida. É isso. Só que isso já é bem complicado, né? Então tem os ambientes legais distintos, etc. Rezende, quer o Rubem, é que assim, existe um grande envoltório nessa história toda, que é a questão cultural, né? Como governança é tomar boas decisões e assegurar que essas decisões vão ser levadas a cabo, né? Tudo isso depende de como você se relaciona com o outro e como você se relaciona com o mundo, né? Só para dar um exemplo bem esclarecedor, né? A pergunta que desnorteia, né, ou que é usada para desnortear as pessoas aqui no Brasil, né, como diria o professor Roberto da Mata, você sabe com quem você está falando? Né? É aquela pergunta que você tenta paralisar, né? Nos Estados Unidos, a pergunta é bem diferente. Ela é: quem você pensa que você é? Então, a forma como você admite essa relação com o outro, propõe essa relação com o outro, né, que começa dentro de casa, ela vai chegar no teu ambiente de trabalho, né? Você não tem empresas imunes à cultura nacional, né? Então, assim, o que o professor Joaquim Rubens colocou é extremamente verdadeiro, né? A importação pura e simples de casos de sucesso, de modelos de sucesso de outros países, né, possivelmente vai ser um grande fracasso. Então, assim, eu gosto sempre de voltar às origens da nossa profissão, e é um dos patronos da nossa profissão no Brasil, que é o professor Guerreiro Ramos, né, que o professor Joaquim Rubens deve ter ouvido falar centenas de milhares de vezes lá na Fundação Getúlio Vargas, né, um dos ícones na Fundação Getúlio Vargas, né, é a redução sociológica, né? Nós não podemos pegar um modelo e simplesmente pensar que ele vai funcionar bem na nossa civilização, na nossa sociedade, na nossa realidade comunitária, sem entender as especificidades das organizações e das pessoas que estão fazendo aí o mercado no Brasil. Então, assim, é muito importante
entender regionalmente, setorialmente, a idade da organização, a forma do controle, né? Tudo isso vai ser importantíssimo para cada empresa definir o seu aparato, né? de instrumentos de governança, né? Como forma de fazer frente a grandes desafios que vêm do ambiente e até, às vezes, desafios que vêm do ambiente interno da empresa, que podem ser crises de integridade deflagradas por pessoas que já estão ali dentro da própria organização. Então, assim, como o professor Rubens colocou, o tema é grandioso, mas você tem pequenas ações que você pode tomar no dia a dia para garantir que a empresa busque e opere com boas práticas de governança. Deixa eu só completar um ponto que me lembrou agora. A gente tem alguns trabalhos assim, sobre exatamente essa transposição, internacionalização de práticas, etc. Então, há algumas limitações, como essas que a gente colocou, a própria cultura, as dificuldades do contexto dos mercados acionários, da estrutura de capital das empresas, mas não queria deixar de registrar também que tem um outro efeito contrário, um efeito positivo para pressionando essa homogeneização, que é o papel dos investidores internacionais. Os investidores internacionais não querem saber, se eles tiverem que olhar todas as características de um mercado, de todos os mercados mundiais, não vale a pena, o custo é muito elevado. Então, o investidor internacional, e eles são extremamente importantes, basta você ver o papel dos fundos soberanos do Oriente, o papel dos fundos de pensão americanos, que investem muito no Brasil. Ele quer entender a contabilidade. Hoje a gente padronizou a contabilidade e quer entender as relações de governança. Então, a gente imagina que a gente vai continuar tendo uma certa migração para algumas estruturas mais comuns e identificadas. Mas uma padronização internacional, eu acho que a gente continua tendo que ter um certo cuidado para entender, fazer a nossa adequada redução sociológica, né? Verdade. Bom, eu sei que o assunto é muito rico, ainda teríamos muitas coisas para falar, mas vamos ficar por aqui dessa vez. Sinta-se convidado sempre para estar aqui, professor Joaquim Rubens. Resende já é de casa, né? O Governança em Pauta é seu. Tá? Muito obrigada pela presença de vocês, foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade do convite, ao CRA, professor Resende, a sua participação. Muito obrigado. Érica, obrigado a vocês todos aí da equipe de comunicação, pessoal que está na linha de frente, pessoal que está aí no suporte. Um abraço a todos os colegas administradores. Fiquem em paz e com saúde aí durante a pandemia. Obrigada. E você que acompanhou a gente até aqui, já sabe, sempre novos conteúdos, novos vídeos e entrevistas na TV CRA RJ Play. Até a próxima. Tchau, tchau.